Graça e paz a todos. Escreve o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Glória a Deus. O profeta Jeremias estava passando por um momento muito difícil. Estava passando por uma crise muito profunda. Crise espiritual, emocional, ministerial. Estava pensando inclusive em desistir do seu ministério, desistir do chamado que Deus havia lhe dado. Mas então começa a vir à sua memória o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, tudo aquilo que Deus já havia feito, não apenas na sua vida, mas também a todo Israel. E quando isso vem à memória do profeta Jeremias, então ele se enche de esperança para enfrentar as situações da sua vida. Que assim também seja em nossa vida. Que nesse momento difícil que o nosso país atravessa, que talvez você esteja atravessando, que você possa se lembrar, que possa vir à sua memória tudo aquilo que Deus já fez. Tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, todo o sustento, todo o cuidado, todo o amor, todo o livramento que Deus já demonstrou na sua vida. E não apenas na sua vida, mas tudo que Deus já fez pelo Brasil, todo o livramento que Deus já deu à nossa nação. E que isso então venha a nos renovar, venha a nos encher de esperança, em nome de Jesus. E eu queria nessa oportunidade fazer uma reflexão no texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Glória a Deus. A região de Cesareia de Filipe era uma região fortemente identificada com o paganismo. Ali haviam vários templos e altares onde se faziam sacrifícios e oferenda aos deuses pagãos. É o que nós poderíamos dizer hoje de um lugar com um peso espiritual ou espiritualmente pesado. Essa região se identificava com isso. Essa era a característica dessa região de Cesareia de Filipe. E isso é muito importante sabermos para o desenvolvimento do diálogo que Jesus tem com seus discípulos. E é nesse lugar então que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Ou seja, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Como aqueles com quem vocês têm conversado têm dito que eu sou? Então os discípulos começam a responder a Jesus: alguns dizem que tu és João Batista, porque havia uma ideia, havia um comentário entre o povo judeu naquela época, exatamente, porque havia uma notícia correndo entre os judeus naquele momento de que João Batista teria ressuscitado. Mateus capítulo 14, o próprio rei Herodes afirma, quando ouve falar de Jesus, que Jesus era João Batista ressuscitado. E era por isso que ele tinha poder para operar os milagres e maravilhas que ele estava fazendo. Alguns outros dizem que tu és Elias, em função da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, em que Deus diz que antes do temível e grande dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias. E alguns dizem que tu és Jeremias ou outro profeta, em razão da pregação, do anúncio que Jesus fazia da chegada do reino dos céus.
E o próprio profeta Jeremias também havia feito profecias sobre a destruição do templo. Mas Jesus aprofunda um pouco mais essa conversa com os discípulos. Jesus questiona eles: e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que têm visto dia a dia o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas atitudes, e vocês que têm intimidade comigo, vocês que são chegados e têm me acompanhado, quem vocês dizem que eu sou? Eu lembrei agora de um desafio que tem aí no Face, né? E o fulano, que fulano? Aquele. E aí a pessoa que é desafiada precisa descrever a outra pessoa, o fulano. E é isso que Jesus está dizendo. E vocês? Como vocês me definem? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, né? Como sempre, um passo à frente, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a isso Jesus responde: bem-aventurado, feliz é tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelaram. E aí é uma diferença, porque os rabinos da época, os mestres, eles tinham grande dificuldade de aceitar ou de compreender uma revelação divina, uma revelação do próprio Deus. A orientação e o ensinamento e o entendimento era exatamente a prioridade com o que estava escrito na lei ou com as tradições. As interpretações só quem podiam fazer eram os mestres, os rabinos. Eles tinham muita dificuldade de lidar com algo que fosse uma revelação de Deus. Era legalidade, era o que estava na lei. Então Jesus está dizendo para Pedro que Pedro estava tendo uma revelação de Deus. Não era nem carne nem sangue, não era um ensinamento humano que Pedro havia recebido, mas sim uma revelação do céu. O próprio Deus havia revelado, colocado no coração de Pedro, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a isso Jesus então responde: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus ali faz um trocadilho com as palavras, porque no aramaico Pedro e pedra são a mesma palavra, e no grego elas são palavras cognatas, ou seja, são palavras que têm a mesma raiz, o mesmo radical: pedra, pedregulho, pedreira. Então Pedro e pedra são palavras cognatas que têm a mesma raiz. E Jesus usa desse recurso gramatical para anunciar a revelação que Pedro tinha dito e dizer que sobre essa revelação, sobre essa verdade, sobre essa rocha, sobre esse fundamento, e não sobre Pedro, mas sobre o fundamento que Pedro havia tido a revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sobre esse fundamento ele edificaria a sua igreja, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, muito embora os gregos entendessem que o Hades era dividido em duas partes, entre o Tártaro e o Elísio. O Tártaro era para os seres imorais e o Elísio para os seres morais, mas nesse texto a ideia é realmente de inferno, em oposição ao céu, a morada de Deus, o entendimento que se tinha que Deus habitava no lugar altíssimo, no céu. Então a oposição aqui, quando fala de Hades, as portas do Hades é as portas do inferno. E Jesus diz que as portas do Hades não poderão vencer a sua igreja. Em algumas versões, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E aqui existe algo interessante. Lembram qual é a região que Jesus está? Uma região fortemente identificada com o paganismo. Era uma região onde os pagãos se dirigiam para cultuar, para idolatrar, para sacrifícios e oferendas. Era uma região de um peso espiritual, era muito pesado espiritualmente. E nesse lugar, segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, arqueólogos, Jesus teria tido essa conversa com seus discípulos perto de um local, uma espécie de caverna, que era conhecido ou chamado de portas do mundo inferior, portas do inferno, portas do submundo. Então, perto desse local, Jesus está tendo essa conversa, e ele então se refere que as portas do inferno não prevalecerão,
não prevalecerão sobre a igreja? Creio que não. Eu creio que Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a verdade, sobre a revelação que Pedro havia tido. As portas do inferno não prevalecerão sobre a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Porque o que seriam as portas do inferno? Como se entra no inferno? Eu nunca ouvi falar que alguém foi arrebatado para o inferno. A porta do inferno é a morte. É pela morte que pode-se ir ou para o céu ou para o inferno. A Bíblia relata de pessoas que foram arrebatadas ao céu e diz que a sua igreja será arrebatada ao céu, mas não se fala no arrebatamento para o inferno. Logo eu entendo que a maneira de se entrar no inferno, as portas do inferno, são a morte. E isso se conclui quando mais tarde Jesus é preso, Jesus é julgado, condenado e crucificado. E Jesus morre na cruz, mas a morte não conseguiu segurá-lo. O inferno não conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina eternamente. Glória a Deus! As portas do inferno, a morte não conseguiu segurá-lo. Ele prevaleceu sobre a morte. Ele venceu a morte. E é por isso que ele dizia que as portas do inferno não prevaleceriam. As portas do inferno não venceriam a verdade revelada por meio de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. A morte não prevaleceu. Glória a Deus! Mas o que eu queria realmente destacar desse texto e me aprofundar um pouco mais são dois fundamentos. No início dessa mensagem nós falamos sobre Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E às vezes eu percebo que alguns fundamentos da igreja têm se perdido ao longo do tempo. Alguns fundamentos têm se deixado para trás, ou se esquecido por completo, ou deixado em segundo plano. E nesse texto nós temos dois fundamentos, dois princípios da igreja cristã que em algumas situações, em alguns lugares, em algumas igrejas têm se perdido. E o primeiro deles é o fundamento maior, a revelação que Pedro tem. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido do Senhor, Jesus é aquele que era prometido, aquele pelo qual foi profetizado, aquele que era esperado entre as nações, aquele que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus já fazia o anúncio: e a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Jesus, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da igreja e esse é o fundamento da nossa fé. Mas em muitas ocasiões você faz a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: e quem é Jesus para você? Aí vem respostas certas, mas não na sua plenitude. Não há uma resposta completa. Quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é tremendo. Jesus é maravilhoso. Jesus é o meu amado. Jesus é lindo, lindo, lindo. E se você pergunta: mas você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o anunciado, o esperado? Algumas vezes esse fundamento espiritual é esquecido. As pessoas, o cristão esquece que Jesus é o Filho de Deus e começa a identificar Jesus apenas como bom, como tremendo, muitas vezes como um santo milagreiro. Misericórdia! E esquecem que a verdadeira revelação e o fundamento da igreja não é outro senão de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. E nós não podemos esquecer isso. Esse é o fundamento da nossa fé. Não é o que Jesus faz
ou o que Jesus deixa de fazer. Não é porque Jesus é bom, não é porque Jesus é tremendo, porque é lindo a nossa fé. Não é porque Jesus faz ou deixa de fazer, não é porque Jesus é tremendo, não é porque Jesus me dá livramento, não é porque Jesus é lindo, lindo, lindo. E a minha fé é porque Jesus é o Filho de Deus. A minha fé é que Jesus é o Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. Não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer que antes de Jesus ser lindo, tremendo, maravilhoso, poderoso, rico em misericórdia, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo isso, sobre essa verdade, sobre esse fundamento, que Jesus é o Cristo. E a igreja, em muitas situações, em muitas ocasiões, tem esquecido esse fundamento. Não podemos esquecer que a nossa fé é baseada na revelação. O próprio Jesus afirma, é sobre essa verdade que a sua igreja é edificada, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você que crê, você que tem buscado a presença de Deus, você que tem se rendido ao senhorio de Cristo, precisa crer no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Em cima desse fundamento, dessa verdade, que você vai afirmar, então, que Deus é bom, que Jesus é tremendo, que Jesus te ama, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, Ele é aquele que foi anunciado, a palavra de Deus, as Escrituras haviam anunciado, Ele era esperado e cumpriu a profecia. E o Filho de Deus veio ao mundo. Essa deve ser a base, esse deve ser o fundamento da nossa fé, aonde nós depositamos a nossa esperança, onde nós depositamos a nossa vida. Esse deve ser o fundamento, o apoio sobre o qual nós descansamos, não sobre o que Jesus faz, mas sobre quem Ele é, o Cristo, o Filho de Deus. E um outro fundamento que nós precisamos também relembrar, trazer à nossa memória para nos dar esperança, é de que Jesus diz que a igreja é dele. Sobre essa verdade de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele edificará a sua igreja. A sua igreja, a igreja é de Cristo, a igreja não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo, não é do pai apóstolo, não é do semideus. A igreja é do Senhor Jesus. A minha igreja, ele afirma, eu edificarei. Duas verdades, dois fundamentos na verdade. Jesus está dizendo que a igreja é dele, a obra é dele. Eu vejo às vezes, em vídeos ou em comentários, mas principalmente nessas ministrações, nessas lives, no chat ao lado vai subindo as participações. Muitas vezes, que pastor tremendo, que pastor abençoado, que pastora isso, que homem de Deus, e esquecendo da palavra, esquecendo-se que é Deus, que é o Espírito Santo que inspira, que é o Espírito Santo que faz a obra, que a igreja é do Senhor Jesus. Aí os comentários e os elogios são tudo em cima da pessoa. E eu não estou falando do pastor, eu estou falando das pessoas que têm essa visão. Porque muitas vezes, não sempre, mas creio que na maioria das vezes o pastor não é responsável por isso. Mas são as próprias pessoas, devido à sua visão, devido à sua necessidade de enxergar algo, de ver algo palpável. Então é mais fácil para elas elogiarem a pessoa do pastor, elogiarem a ação do pastor, focarem no pastor que eles estão vendo, do que num Deus que eles não veem.
Então por isso há essa questão, por isso as pessoas começam a elogiar e fundar a sua fé e crerem que a igreja é edificada pelo pastor. Não, Jesus está dizendo que a igreja é dele, é dele. A igreja é dele e é ele quem edifica, e é ele quem constrói, é ele que amplia, e é ele que ministra. Dele é a obra. Amém? Não podemos esquecer desses fundamentos. Não podemos nos deixar envolver por emoções ou envolver por qualquer outra coisa senão pela palavra de Deus. Precisamos nos deixar envolver apenas pela palavra de Deus e pelos seus princípios e fundamentos. Porque hoje é muito fácil de nos perdermos. É muito fácil de entrarmos por outros caminhos. Nós não podemos esquecer dos nossos fundamentos, do fundamento que Jesus Cristo nos deu. E um desses fundamentos e o principal e o maior deles é que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nisso deve ser baseada a nossa fé, fundamentada a nossa fé em quem Jesus é. Precisamos compreender e crer nisso. E também precisamos entender que a igreja é do Senhor a igreja é de Jesus, ela não pertence a esse ou aquele, a igreja de Cristo pertence a Cristo e somente a Ele, e nós como cristãos precisamos entender isso, que a igreja, a obra é do Senhor Jesus e também que é Ele quem a edifica, é o Senhor quem a edifica. Não são homens que a edificam, não são mulheres que a edificam, mas é o próprio Senhor Jesus quem edifica a sua igreja. Glória a Deus. Que em nome de Jesus essa palavra possa ter trazido esperança ao seu coração. Talvez você, no meio dessa confusão gospel, evangélica, coach, você tenha se perdido, a seu entendimento tenha se distanciado um pouco daquilo que a verdade de Deus está nos revelando. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de voltar aos princípios, de voltar ao fundamento, e que esse fundamento do nosso Senhor Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, que edifica a sua igreja, possa trazer ao teu coração esperança para enfrentar todas as dificuldades, esperança para enfrentar as aflições, esperança para um dia estar na presença dele, desfrutando da sua glória e do seu amor incondicional. Que Deus nos abençoe.